lubeck fixo de 1,40. Vamos começar pela almofada. A almofada, ela tem o encosto, o meio do encosto, a faixa de baixo do encosto. Vai 2 TNTs na parte de trás das almofadas. Duas laterais das almofadas, na verdade vão 4 porque são 2 almofadas. Faixa de baixo da almofada, faixa de cima da almofada e a almofada. A almofada, ela vem com 3 piques na parte de baixo, ó, 3 piques na parte de baixo, sendo esses 2 piques das laterais para a gente fechar com 1 centímetro, e o pique de identificação da parte de baixo, do meio. Na lateral, ela vem com 1 pique dos 2 lados, para poder vir com a costura na horizontal, tá? Nós vamos começar, eu gosto de começar pela almofada, fazendo os bordados da almofada. Aqui a gente vai dobrar nos piques e vai passar uma costura. Geralmente, eu coloco em 1 centímetro. Nesse caso, como é 1,40, aqui tem a marcação desse número 1 na nossa máquina, certo? Ao invés de eu colocar no final do número 1, eu coloco ele tampando esse número 1. Ou seja, ele, ao invés dele ficar com 10 milímetros, ele vai ficar com cerca de 7 milímetros, tá? Então, ele fica um pouquinho mais estreito. Vocês vão entender o porquê no final, a hora que a gente for pregar as faixas em cima dele. Então, como que a gente vai fazer aqui, ó? Inicio a costura lá naquele pique, já venho aqui, faço o vinco de fora a fora, seguro e vou fazer o bordado em todas as frentes. Eu vou bordar essa inteira, para vocês verem. Geralmente a gente faz na produção, a gente pega uma, depois vai colocar todas elas fazendo a mesma lateral, depois a gente volta fazendo a outra lateral de todas elas. É mais produtivo, gasta menos linha e menos tempo de separação e limpeza do material, porque vai ficando uma conectada na outra, tá? Então isso agiliza na hora de fazer a produção. Sempre que for fazer, ó, presta atenção para não fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Eu arrumei o meio aqui e ela ficou com aquela parte lá assim. Não, ela tem que ficar retinha lá em cima, porque senão ela vai ficar com a costura torta, tá? Aqui tem que estar retinho. Andou mais um pouquinho, vem aqui e arruma essa parte aqui, ó. E arruma essa parte aqui da peça para chegar até no pique, para a costura ficar retinha. Ó, as duas costuras retinhas, prontas, ó, com a mesma medida de fora a fora. Não sei se no preto dá para ver. Agora a gente vai fazer na horizontal. Contra o pique aqui, ela é bem no meio mesmo da peça. Não vai puxante, não vai nada aqui, tá? É só fazer casando essa costura aqui. Não esquece de casar bem essa costura, porque ela é o meio da peça. Ela é o visual, o bordado do sofá, tá? Finalizando aqui agora. A gente fez aqui agora, ó, o casamento dela bem certinho aqui, ó, as 4 costuras casadinhas. É essencial isso, tá, pessoal? Ó, eu vou bordar outra parte e volto fazendo a faixa. Duas frentes da almofada já estão prontas, agora a gente vai preparar a parte de trás, que são as faixas de baixo, a faixa de cima e as duas laterais. Eu gosto de iniciar com a faixa de cima.
Eu pego uma frente. Gente, eu faço isso toda vez. Toda vez. Pra garantir que não tenha acontecido, tipo, nenhuma falha do corte. De repente, na hora de uma marcação, alguém veio e marcou e o corte fez invertido e não bate o pelo, não bate a cor, por conta de alguma divergência ali na comunicação, eu gosto de fazer isso toda vez. Então, o que eu faço? Aqui eu peguei a parte da frente, eu sei que o pique é a parte de baixo da almofada, onde ela vai encostada no assento. A parte superior dela é essa daqui. Então, a faixa de cima, ela vai aqui. Eu venho, eu coloco essa parte de cima. Vou afastar para vocês verem fazendo. Eu coloco essa parte de cima em cima, a faixa, e vou bater pelo. Bateu o pelo, tá certo. Então eu sei que o pique da faixa de baixo, o pique da faixa de cima vai ficar para dentro. Então, automaticamente eu sei que eu vou pregar a lateral aqui. Eu vou pregar a lateral aqui, onde está o pique. Todas elas, verifiquem se estão todas com o pelo pro mesmo sentido. Aí eu vou colocar aqui agora a lateral aqui. Vou medir também a parte, vou olhar a parte de baixo agora aqui com vocês. Vamos lá. Peguei a parte de baixo aqui, ó. Vou colocar na parte de baixo, jogando o pique para dentro e vou verificar se bate pelo. Não bateu, tá vendo? Aqui, ó, um ficou áspero e o outro ficou liso. Então, o pique é para baixo. No pacote que veio para mim do Lubeck Retrátil, que tá no outro vídeo, a almofada, essa faixa da almofada, o pique dela ficou, a faixa de baixo da almofada, o pique dela ficou para cima. Aí a importância da gente verificar, da gente bater pelo toda vez que abrir um pacote. Então eu sei que todas elas têm que bater pelo com essa, estando o pique para baixo. Então essa daqui, o pique vai ficar para baixo, todas elas estão com o pique para baixo, ok? Acho que deu para vocês entenderem aí o que eu estou explicando. Eu vou fazer aqui para vocês verem como que eu faço. Agora aqui, tô com 14 peças no pacote, 10 peças, 12, 14 peças. Eu vou verificar com uma frente e vou verificar com uma faixa. Eu vou abrir todas elas, abrir tipo um leque, e eu vou bater pelo para ver se todas elas estão com o pelo no mesmo sentido. Porque aí eu tenho certeza que é só eu dar um segmento, ok? Todas as faixas de cima e todas as faixas de baixo, estando verificada o pelo através da primeira que a gente verificou, é só dar continuidade na produção que não vai ter erro, ok? Então agora a gente vai montar aqui, pique para dentro da máquina, essa daqui é a faixa de cima da almofada, e nós vamos verificar para ver se o pique dessa daqui, ó, da lateral da almofada também tá certo, tá? Então, geralmente o pique fica todo para baixo, então essa é a faixa de cima, nós vamos colocar aqui a parte que não tem o pique. Verifica o pelo, não bateu. Ela não bateu, não deu certo. Então, o pique dessa tá invertido também. Viu? É uma coisa assim simples que a gente verifica. Aí agora aqui eu vou pegar a parte de baixo, ó. Vou pegar a almofada de baixo e também vou verificar se tá certo o pelo nessa faixa, tá? Deu certinho, é isso mesmo. Então essa daqui tá com a faixa de baixo e a faixa de cima invertida no risco do corte. Então a gente vai colocar aqui batendo o pelo e não respeitando o pique da faixa, porque geralmente a faixa da lateral ela vem com o pique para baixo, tá? Dani, mas como que eu faço para verificar se tá certo, se tá errado? Como que eu sei como bater pelo? Coloca a faixa encaixando direito com direito, já como se você fosse posicionar debaixo da máquina para costurar, sabe? Aí você só leva aqui, ó, vamos colocar debaixo da máquina para verificar, certo? Para costurar, no caso.
Então aqui ela já está em posição de costura, a gente abre aqui as duas laterais, que elas vão ficar pregadas, e a gente vai passar o dedo aqui e vai ver que indo para lá está áspero, né? Tá levantando o pelo, tá levantando a trama, e de lá para cá a gente sabe que vai alisar e ficar com o pelo, com o material, a trama do material deitado, tá? Aqui a gente vai unir. Eu gosto de fazer seguida uma da outra, assim, ó, tá? Sempre continuem batendo pelo, porque de repente no meio uma veio virada. Eu gosto de bater pelo em todas elas, porque a mudança de cor em algumas peças, quando você inverte o pelo, é muito grande. E isso é muito importante porque essa parte da peça é o visual quase que total do sofá do Lubeck. Lembrando que a gente tem Lubeck fixo e Lubeck retrátil de 1,40 e 1,80. Todos têm a mesma almofada, são idênticas. A única diferença é o tamanho do 1,80 para 1,40, tá? A única diferença entre o Lubeck retrátil e o fixo tá no assento e no braço, que eu vou fazer num próximo vídeo para vocês. Então aqui agora, a gente lembra que a gente vai pegar a parte de baixo, o pelo vai ficar para fora, para baixo, então nós vamos pregar a lateral na onde não tem o pique. Bate pelo também, ó, deu certinho. Aqui é costurado com 1 centímetro, tá? E nós vamos formar aqui um quadrado que a gente vai pregar na frente da almofada, naquela parte que a gente bordou. Já em posição de costura, dobro um pedaço, verifico se o pelo tá batendo e dou segmento na costura. Ah, Dani, mas você tá verificando o que já tá pregado. Deu certo, vou fazer. Às vezes, a gente entra no hábito de, já tá certo, vou fazer, e a gente acaba pulando uma peça. E depois, essa peça tá virada. E depois de confeccionada, é muito complicado para a empresa estar desmanchando para consertar essa parte que a gente não verificou, tá? E também por todos os outros transtornos. Aqui agora, a gente já tá com ela montada, tá? Ó, parte de cima, faixa de cima, as laterais pregadas nela e a parte de baixo aqui. Formou aqui um quadrado para a gente colocar em cima da frente que já tá bordada. Lembrando que a parte de baixo é a parte que tá com o pique. 2 costuras na vertical, 1 costura na horizontal. A gente vai posicionar agora a parte de baixo na máquina. Vamos encontrar aqui a parte de baixo que está com o pique para fora, tá? Dani, vai pregar isso, tals, pregou. Como que eu vou saber identificar qual que é a parte de baixo e a parte de cima? Que as duas faixas estão quase da mesma largura. Elas têm, se eu não me engano, só 1,5 centímetro de diferença de uma para outra. Depois de costurado não dá para identificar. Eu gosto de fazer assim. Eu venho aqui, eu dou um pique de tesoura. Às vezes eu também faço assim. Eu marco todas elas. Vou marcando todas elas enquanto elas estão no monte das faixas. Vou marcando todas elas para eu saber qual que é de baixo para a hora da gente bordar. Porque a hora que a gente bordar vai ser só as duas laterais e a parte de cima. A parte de baixo não borda. Então agora a gente vai fechar com 1 centímetro, tá? Vai juntar, vai colocar os 4 cantos aqui, ó. Eu gosto de costurar até um certo tanto e já medir aqui. Ela dá certinho, tá? 7 milímetros de fechamento das 3 costuras, 1 centímetro de costura aqui nas faixas de trás e ela bate 100%, tá? Não vai distribuir franzido, não vai fazer nada disso. Fechado os 4 cantos aqui, ela vai ficar assim. Tá vendo? Pregado os 4 cantos. Agora a gente vai desvirar ela
os 4 cantinhos. Aqui, ó. Coloca o dedão lá dentro, dobra uma pra cá, dobra a outra pra lá, segura, desvira e ela já faz o biquinho. E agora a gente vai marcar aqui 1,5 centímetros para fazer o bordado das laterais. A barra, no caso. Vou chegar aqui pertinho. 1,5 centímetros, marcando aqui na máquina. A minha chapinha tem, né, as marcações. Se não tiver a chapinha, para marcar 1,5 centímetros, gente, é assim que a gente faz, tá? Ó. Abaixa a agulha, pega a fita métrica, encosta na agulha, pega o guia e coloca ele no 1,5, tá? É isso que vai fazer. Pode ser com fita também, tá bom? Se a sua máquina não tiver essa chapinha com medida, tá? Tem que encostar na agulha baixada, encostou, já faz aí a medida certa. Deixa eu organizar aqui. Ó, agora nós vamos fazer a barra de 1,5 aqui em volta. Lembrando que a barra de 1,5, ela vai ser feita nas duas laterais e na parte de cima da almofada. A parte de baixo não borda. Ó, aqui depois de desvirada, as duas barras ficam praticamente, as duas faixas de baixo e de cima ficam praticamente do mesmo tamanho. Por isso, a marcação e o pique na faixa de baixo, que é onde não borda. Aqui agora a gente arruma certinho. Eu gosto de colocar a minha parte do bordado da frente para baixo e bordar costurando na parte de trás da almofada, tá? Mas aí fica a critério de vocês, a maneira que vocês gostam. Vai começar a costura bem no início mesmo, com um retrocesso bacana. Vai abrindo a costura aqui, ó. Vai abrindo a costura, encosta no guia e vai fazer toda essa volta dos dois lados e a parte desculpa, e a parte de cima da almofada. Vai repetir essa operação em todas elas, tá? E aí eu já volto preparando o encosto pra gente já pegar o encosto e o forro e já finalizar essa peça aqui, tá? Essa parte do encosto. O encosto é a parte mais cheia de detalhe que a gente tem. Finalizando aqui a costura, ela vem até o final. Um detalhe que geralmente tem um pessoal que me pergunta: Dani, quando eu tô fazendo aqui o bico para virar, como que eu vou saber quanto dá de 1 centímetro para eu poder parar a agulha na hora de fazer a quina? É a mesma coisa, é só colocar a fita métrica de 1 centímetro e pôr uma fitinha aqui, marcando aonde você tem que parar essa peça na hora que você estiver costurando, para poder ficar assim, ó. Tá vendo? Ó, com 1,5. Ela vai ficar assim, bordada de fora a fora. Preto parece que é mais difícil de ver, mas só tinha essa cor pra gente poder estar fazendo para vocês. Agora nós vamos preparar. Ó, então, peraí, vamos mostrar direitinho. Então, ela inicia embaixo, faz a lateral, faz a parte de cima, a outra lateral e finaliza na parte de baixo sem bordar, tá vendo? A parte de baixo que tem o pique de identificação, que tem a marcação de dentro, não borda, ok? Combinado? Agora nós vamos preparar o encosto, tá? O encosto ele é igual o do Lupin, ele é igual o do Athena, mas ele é maior, bem maior. Então nós vamos lá fazer ele. Ele vem com aquele L grandão que a gente vira e faz aquele quadradinho. Ele vem com um pique no meio, se não vier pode reclamar na empresa. Verifique se ele tá no meio mesmo, porque às vezes ele vem meio torto. Então eu gosto de começar verificando se o pique tá realmente no meio. Ó, veio no meio. Então vamos lá. Pique, o pique vai colocar na ponta aqui, ó. E vai fazer a voltinha e vai fechar.
Dani, por que você começa por aí? Para poder já pregar tudo sem precisar ficar tirando a peça da máquina, tá? Vou mostrar para vocês agora. Eu começo com já, tipo, o direito para cima, o avesso para baixo, e faço esse início lá. Por quê? Agora aqui, ó. Primeiro que eu começo do pique, ele não vai. Se eu começar pelo biquinho também dá certo? Dá. Mas pelo menos agora, em questão de produção, começar dessa forma é melhor nesse sentido. Eu venho aqui agora, terminei ali o cantinho, certo? Eu venho aqui agora, pego o pique do meio, vou pegar o meio do encosto, vou verificar o pelo, porque ele tem pique nas duas bases, tá? Verifiquem o pelo em todas as peças, por favor. E aqui eu já entro costurando ele, dá retrocesso no início e no final. Aqui eu já venho e vou fazer agora o segundo cantinho, sem tirar a peça da máquina, sem perder tempo, limpando, tirando linha, eu monto a peça inteira. Pode pregar da maneira que vocês acharem melhor. Ó, aqui tem o pique. Verifiquem se o pique é para cima ou para baixo. A gente bate o pelo. Então o pique vai no pique, na faixa de baixo do encosto. Respeitem o limite de 1 centímetro de costura. Isso é importante na hora de pregar na almofada. Então aqui agora eu venho, só separo, não tem linha para limpar, tá vendo? É só separar, vai ficar umas pontinhas que vai ficar pro lado de dentro. Então a gente evita esse tempo de ficar pegando tesoura e limpando, o que ajuda na produção. Agora nós vamos, finalizou, cantinho pronto, meio pregado, ela vai ficar assim, ó, tá? E o outro cantinho também já tá pronto. Agora nós vamos pegar a almofada aqui, preparar, deixar a parte de baixo aqui, ó, a parte de baixo. Nós vamos chegar até nessa lateralzinha aqui, ó, para pregar nesse quadradinho que ficou aberto. Coloca ali embaixo da máquina. Agora nós vamos vir com o encosto aqui, ó. Nós vamos pegar o encosto, o canto, avesso para cima, direito com direito, e nós vamos colocar aqui. Nós vamos rodar essa peça. Então nós vamos pegar aqui, ó. Vamos casar a costura dos dois aqui. E vai fazer com 1 centímetro e vai rodar essa peça costurando aqui, ó, o encosto na almofada. Lembrando de casar todos os cantinhos, deixar bem certinho, não passar a costura, não subir muito a costura, é sempre finalizar ela. É importante esse casamento aqui das duas partes, ó, porque a lateral da almofada e o meio do encosto tem a mesma medida, tá? Então, por isso é a importância do uso do guia para costurar com 1 centímetro, para na hora de fazer essa finalização que a gente está fazendo aqui agora, a gente não precisar ficar puxando, não franzir, porque ela já foi cortada as duas do mesmo tamanho, tá? Aqui agora, ó, casou. E nós estamos rodando a peça no quadradinho que ficou aberto na parte de trás da almofada. Já tô finalizando, já mostro para vocês como que ficou. Aqui no final, ó, não pode prender essa ponta. Não pode prender essa ponta, tá? Vai finalizar, deixar bem pertinho aqui, ó, bem feitinho o cantinho, mas não pode prender nenhuma das pontas, porque depois o pessoal da montagem vai usar essas pontas abertas. Até hoje foi essa instrução que a gente teve. Se houver alguma mudança, vou fazer um recadinho ali nos comentários do vídeo. Se houver a necessidade a empresa pedir, aí eu faço um vídeo novo, combinado?
E vou atualizando vocês aqui. Então, aqui agora, ó, pregamos. Vou afastar bem aqui para vocês poderem ver. Ó. Pregamos o encosto. Aqui dentro tá a almofada, certo? Pregamos o encosto. Casei os cantinhos aqui, ó. Pregamos o encosto. Agora nós vamos fazer a mesma coisa com a outra almofada desse lado aqui, ó. Nós vamos pregar a outra almofada desse lado aqui. E depois a gente já vem pregando o forro. As meninas pregam o forro junto. Eu não vou pregar porque eu estou mostrando para vocês como fazer. Quando vocês pegarem em prática, vocês podem estar fazendo isso, tá? Agora, lembrando que a parte sem bordado é a parte que vai essa tira aqui, tá? Ó, tá vendo? Parte de baixo, sem bordado, é a parte da tira. A parte bordada, que é a parte de cima da almofada, é que vai o encosto, tá? Então aqui agora a gente vai fazer essa outra parte aqui. Eu sempre gosto de começar por baixo, porque aí eu vou rodar. Eu vou rodar essa peça aqui. Então, ó, bordado aqui. Bordado inicia aqui. Essa daqui é a parte sem bordar. Eu vou medir aqui agora essa parte. Então, eu venho aqui com meio e faixa de baixo. Eu meço aqui. Se você quiser começar a costurar aqui, terminar lá e depois fazer a costura aqui, tudo bem. Eu gosto de fazer um retrocesso só. Então, eu coloco aqui, ó. Eu meço e venho costurando essa faixa aqui embaixo. E vou rodar o quadradinho todo, casando todas as costuras aqui. Cuidado para não pegar a parte de baixo. Casar a lateral aqui. Sempre passa a mão por baixo para não pegar alguma ponta da almofada ou da outra almofada do lado, né? Pronto. Pregada as duas partes, as duas almofadas. Faixa de baixo, sem bordado. Vou desvirar para vocês verem como fica. Vai conjugar as duas, tá vendo? Ó? Primeira almofada, segunda almofada, ó. Ok? Aqui agora, nós vamos pregar o TNT nessa partezinha aqui que ficou aberta. Ela tem um formato que parece ser quadrado, mas não é quadrado, tá? Ó. Vou ter uma parte menor e uma maior. A parte menor é a lateral, a parte maior é a de cima e a de baixo, tá? Só vai rodar ela dentro desse quadradinho aqui. Costurando para dentro da costura que foi feita na peça, né? Então a costura não vai ser feita em cima, vai ser feita mais para dentro.
para não ficar torto, para não correr o risco de dar alguma preguinha. Prontinho. Pregado aqui. Tá vendo a costura para dentro, ó? A gente prega o TNT mais para dentro, respeitando a costura de fora. Não prende as pontinhas, tá vendo? Não prende as pontinhas. Agora vai pregar do outro lado. E aqui a gente finalizou a almofada do Lubeck fixo, retrátil, de 1,40 e 1,80, que são idênticas, certo?